Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski. Tô aqui para mais uma exposição. Eu trouxe esse vídeo, gente, que bizarro. Eu tava tomando banho e parece que uma vozinha assim, ó, soprou no meu ouvido para eu gravar esse vídeo. E por isso eu estou aqui. Eu obviamente eu não citarei nomes, né? Mas eu vou abrir um pouquinho aqui da minha vida na expectativa de que isso ajude outras pessoas. Então eu já começo dizendo que eu decidi gravar esse vídeo justamente por isso, porque eu acho que pode ajudar outras pessoas. Vocês já devem ter ouvido uma frase, que eu acho até que tá em música sertaneja, né? Que é: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Essa frase, gente, ela é tão verdadeira que atira a primeira pedra quem nunca se apaixonou por uma fantasia, por uma imagem que você faz de alguém. Às vezes você nem conhece direito a pessoa e você já idealiza, já imagina que ela é de um jeito, ou mesmo, às vezes também acontece, você termina um relacionamento e daí você esquece tudo de ruim que teve no relacionamento, você só fica com as coisas boas e fica remoendo aquilo, né, e sofrendo por não ter mais aquela pessoa ao seu lado. Então, vamos lá. O que aconteceu comigo, né? Eu tenho duas experiências que eu acho que vale a pena trazer aqui. Graças a Deus estão mais do que superadas. É até por isso que eu acho que eu fico confortável de falar disso aqui. Mas eu sofri, viu? Eu sofri. Então vamos lá, o que aconteceu? Uma das vezes era uma pessoa que morava longe, né? E então a gente não tinha muito contato, né? Mas do pouco contato que a gente tinha por mensagem, por ligação e tal, eu fui idealizando aquela pessoa. A gente se conheceu pessoalmente, né? Não é que ficou só no virtual, não. A gente se conheceu, mas aí depois, com a distância, a gente ficou só por mensagem, conversando e tal. Eu não cheguei a ter nada com ele, né? Tipo, a gente não saiu, a gente não teve dates, assim. O que era? Uma pessoa que era agradável de conversar, é uma pessoa que eu admirava muito, né? Que tinha coisas que eu admirava profissionalmente falando. São dados importantes, né? Então, uma pessoa que tinha coisas profissionais que eu admirava, tinha uma história de vida admirável, tinha um senso de humor, que é uma coisa que eu gosto, então tinha coisas que eu admirava. Só que aí eu peguei só aquelas coisinhas assim, ó, e botei num patamar. Eu falei, meu Deus, é o homem da minha vida, assim, a gente tem tudo a ver, perfeito pra mim e não sei o quê. E eu não enxerguei as outras coisas, né? Por um lado, essa distância foi boa, porque daí eu consegui, com o tempo, ir percebendo sinais de que pra mim não funcionaria. E acho que uma coisa que me ajudou muito foi ter perto de mim, de amigos e tal, algumas experiências dos outros, né, negativas, de relacionamentos, não que no meu caso fosse a mesma coisa, tá? Mas de relacionamentos abusivos, de relacionamentos, enfim, que tinham alguns problemas mesmo, e aí eu consegui ficar atenta às red flags. Por isso, inclusive, que eu quis gravar esse vídeo, porque às vezes você tá passando por isso, então eu quis compartilhar a minha experiência para tentar ajudar outras pessoas. Tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu falei, isso aqui não tá num bom caminho, né? Uma coisa é que essa pessoa sempre colocava sobre mim a responsabilidade das coisas darem certo ou não. Então, se estamos juntos, a responsabilidade é minha. Se não estamos juntos, a responsabilidade também é minha. Se não deu certo, é porque eu não fiz dar certo, sabe? E aquilo me acendeu um alerta. Mas assim, a gota d'água pra mim foi um momento de uma conversa em que essa pessoa desvirtuou o que eu disse. Assim, eu falei A e a pessoa disse que eu tinha falado B e ficou martelando naquilo e, enfim. Claro que eu não quero expor a situação em si, mas era uma coisa que era... Sabe aquelas coisas que até vira meme? Tipo,
Eu vi hoje um vídeo de um casal que faz humor na internet e tal. E era aquele jogo de você pôr na testa um personagem e você tem que adivinhar quem é, né? Daí ela pôs na testa dele escrito ex, né? A ex dele. Daí aí ele, vamos lá, é mulher? Sim. Eu conheço? Sim. É famosa? Não. E aí foi, né? Naquela coisa. Aí ele, é bonita? Aí ela, eu espero que não sei. É bonita? Você tá dizendo que é bonita? Aí ele, não sei quem é. Mas isso tudo era uma brincadeira, né? Tipo, ensaiado. Aí ele, não sei de quem que você tá falando. Aí ela falou assim, então a culpa é minha, eu sou a responsável. Aí ele, não, porque você que escreveu o papel. Aí ela, então eu sou a responsável por... Ela foi mexendo, né, no discurso dele. E me lembrou essa situação. Então era uma coisa que era para ser leve, tranquila, e a pessoa fez disso um inferno e começou a mudar o que eu estava dizendo e me responsabilizar pelo que eu estava dizendo, como se eu estivesse mentindo, como se eu estivesse criando uma situação. Chegou a falar do meu lado profissional, sabe? Enfim, para mim aquilo foi... Eu falei, não, eu não vou permitir isso. E eu consegui, nem sei como, mas eu consegui falar, não, isso não serve pra mim. É claro que foi aos poucos, né? Então algumas questões, algumas situações foram me acendendo alertas. E como a gente não estava convivendo, eu acho que eu consegui me atentar aos alertas e me distanciar. Mas muitas vezes a gente está no meio, a gente está imerso numa relação e fica muito difícil de enxergar. Então, eu acho que a distância nesse sentido me ajudou bastante. E ali eu falei, não, isso aqui é a cara de um relacionamento abusivo, lá na frente, né? Se virasse alguma coisa efetivamente, eu falei, isso não vai prestar. Então, pulei fora. Graças a Deus... não tenho mágoa, inclusive assim, desejo de verdade tudo de bom pra pessoa, porque acho que tem muitas coisas positivas, acho que tem um bom coração, enfim, tem muitas questões, só não ia dar certo pra mim, entendeu? Pro meu perfil, porque eu busco pra minha vida. E a outra situação, um pouco menos sofrida, mas mais longa, foi de uma situação em que eu me apaixonei por uma pessoa, e quase que de forma platônica, sabe? A pessoa não sabia, a gente não saía, a gente não tinha conversas no sentido de tentar um relacionamento, era uma coisa de mão única, né? Mas eu criei na minha cabeça uma imagem de um ser humano perfeito que eu sabia que não existia, tá? Eu tinha consciência, eu verbalizava inclusive isso na minha terapia, eu sei que não existe o cara perfeito, mas ele parece o príncipe do cavalo branco, né? E aí, mais uma vez, tinham várias coisas que eu admirava nele, mas, e assim, não sei, não tive nada, não cheguei a me relacionar, mas pode ser que a pessoa de fato tivesse, que aquelas qualidades que eu enxergava que fossem reais, mas com certeza tinham outras questões que depois eu fui enxergar um pouco também, e aí eu falei, acho que não era bem isso que eu pensava, só que demorou muito para eu perceber isso, né? Então, e aí nesse processo, enquanto eu estava encantada, eu não estava aberta para conhecer outras pessoas. Então, era uma pessoa, mais uma vez, que, nesse caso, eu acho que ele tinha, assim, ele era muito simbólico, porque ele tinha coisas que eu queria pra minha vida, sabe? Então, assim, uma profissão que eu admirava, uma independência financeira que na época eu não tinha, enfim, várias coisas que eu olhava e eu falava, meu Deus, que cara incrível, né? Olha tudo que ele faz. Uma pessoa inteligente, enfim, várias questões, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal que eu admiro, né? Isso não muda nada, mas que eu achava que estando com aquela pessoa, na verdade não era racional, tá? Não é que eu pensava, se eu estiver com ele, eu vou conquistar isso, mas eu admirava, né? E aí normalmente a gente quer ter perto. Outra coisa importantíssima que eu esqueci de falar, nos dois casos que pesa muito a atração física, gente. Eram duas pessoas que beleza é algo relativo, né? Mas duas pessoas que eu achava muito bonitas.
E é muito difícil, porque daí você fica... Quando você acha alguém bonito, assim, você fica encantado, você fica bobo, né? Aquela paixão, aquela coisa besta. E paixão, eu lembro que na época eu escutei muito de entrevista, podcast e tal. O que é a paixão, né? É aquela coisa cega, que tudo que a pessoa faz é lindo, que você não enxerga os defeitos, que você só quer estar com aquela pessoa, que você fica pensando naquela pessoa o tempo inteiro, quando você está fazendo alguma coisa, quando você vai ver, teu pensamento tá lá. Então, a paixão é meio isso, né? Ela é meio quase que doente, né? E mesmo que não te traga sentimentos negativos, é uma coisa irracional. E aí esse, na verdade, como era algo platônico, a pessoa mal sabia da minha existência, tô brincando, sabia da minha existência, mas, né, como era algo totalmente uma única, eu comecei a observar, né, algumas atitudes da pessoa e falava, nossa, sério? Nossa, isso eu não acho legal. Nossa, isso eu não acho legal. Claro, uma pessoa que eu não sabia, ele não sabia do meu interesse por ele, mas a gente era uma pessoa do meu convívio, entende? Então, tava ali, eu conseguia ver algumas ações, alguns pensamentos que eu não concordava. E mesmo assim, isso é outra coisa importantíssima. Às vezes, quando você tá apaixonada, a hora que você já tá apaixonada, mesmo os defeitos da pessoa, você pensa que não são defeitos. Tipo, não, mas isso tudo bem. Não, mas isso não é nada. Mas isso eu sei lidar. Gente, é cego. E aí, então tem o que a gente imagina, né? É uma pessoa independente, culta, educada, se dá bem com a família, enfim, várias questões. Aí quando você vai vendo que assim, sei lá, o trabalho dele é legal, mas ele conseguiu tal coisa que eu admiro de um jeito meio torto. Então isso não é legal. Sabe quando você vai as peças, as fichas vão caindo e você começa a ver que você criou uma imagem da pessoa que não necessariamente é real, que não necessariamente é o que ela é. Talvez até ela seja, mas ela tem um outro lado que talvez para você seja muito pesado, né? Então, um questionamento que eu me fiz e que se você estiver vivendo isso eu te convido a fazer você realmente conhece essa pessoa, né? Ele, ela, não sei. Você consegue enxergar as qualidades e os defeitos? Ou você está criando o que você gostaria que esta pessoa fosse, né? E mesmo as qualidades, será que você não está se contentando com pouco? Tipo, mas o cara é educado, o cara é cavalheiro, o cara me respeita. Gente, isso é o básico. E eu aprendi que o básico, infelizmente, não tem sempre, né? Não é todo mundo que tem o básico, respeito, educação, não é. Mas isso é o básico, a gente não pode se contentar só com o básico, entende? Porque um relacionamento a longo prazo já vai ter as suas dificuldades. Imagina uma pessoa extremamente ciumenta, quer dizer, não sei, né? Cada um aguenta uma parte. Eu não sei quanto tempo eu aguentaria um cara extremamente ciumento, um cara extremamente possessivo, ou um cara briguento, sei lá, tô aqui jogando características, né? Mas é importante você pensar a longo prazo, né? E é engraçado, os sinais sempre estão lá. A gente que às vezes não quer enxergar ou não quer dar o devido peso que eles têm, mas eles sempre estão lá. Pode pegar qualquer filme, série, no início quando o relacionamento tem um problema, no início da série, do filme, já tem ali os sinais. Ou mesmo relacionamentos de pessoas próximas a você, né? No início tem os sinais. Eu estava até conversando com uma amiga recentemente sobre relacionamentos e a gente estava falando de relacionamento dela, um antigo relacionamento dela e de terceiros, né, de outras pessoas. E ela falou assim, que a gente estava falando do relacionamento de uma outra pessoa, ela falou, no início eu já percebi que aquilo ali era tóxico, né, ali naquele dia
que você me falou tal coisa, eu já percebi que o relacionamento era tóxico. Então, os sinais estão ali, a gente só precisa enxergar. E tudo bem se num primeiro momento você não conseguir desencanar. Tem isso também, né? Às vezes você tá apaixonado, você não consegue, precisa aparecer uma outra pessoa pra você desencanar daquela. Ou precisa acontecer alguma coisa mais grave pra cair a tua ficha. Mas fique atento aos sinais. E dicas que eu dou, até dei essa dica esses dias pra uma amiga. Anota, faz uma listinha mesmo, não se sinta idiota de fazer, faz uma listinha, qualidades e defeitos, por que sim, por que não, o que pode dar certo, o que não pode dar certo, até para que você consiga pensar em estratégias, em mecanismo, caso você queira fazer aquilo dar certo a qualquer custo, embora quando não é para dar certo, não dá certo, mas enfim, para você pelo menos ter estratégias para lidar, né, porque não é fácil. Não é fácil. Se é difícil assim, né? Imagina depois. É isso, gente. Quis compartilhar. Se você tiver alguma experiência para compartilhar, que você se sinta à vontade para isso, obviamente, deixa aí nos comentários. Lembra do like, que isso é muito importante. Por favor, valorize esta criadora de conteúdo que se expõe aqui. Tô brincando, gente. Como eu falei, eu acho que eu não conseguiria falar disso se fosse algo que ainda me incomodava. É algo realmente já faz tempo, superado, mas foi difícil e foi sofrido. Então eu espero que o meu relato possa ajudar outras pessoas. Tá bom? Beijo.